Bel, é Lula voltando àquele modelo que ele ficou conhecido, né? Aí em Brasília, desse jeito de fazer política, conforme o Lula 1, Lula 2, botando a mão na massa, de fato, nessa conversa com os presidentes da Câmara e do Senado, com lideranças parlamentares. Inclusive viajaram juntos para a Ásia, tiveram muitas horas ali de voo até o Japão, o Vietnã. A questão é, Mota e Alcolumbre vão dar aquela forcinha que o governo espera? Olha, Carol, o clima é bom, sabe? Você tem uma boa relação entre o presidente Lula e os presidentes da Câmara e do Senado, né? Agora, os presidentes da Câmara e do Senado também respondem a um ambiente próprio, a um habitat próprio ali, que normalmente se manifesta nas reuniões de líderes, né? Onde eles têm uma percepção mais aguçada ali do que pensa a maioria da Câmara, a maioria do Senado. Mas, de fato, o que a Gabi estava contando para a gente representa uma tentativa de Lula se colocar mais ativamente na articulação política. Até aqui, e a gente tem um baita exemplo nessa semana, isso produziu já algum efeito. Carol, vou citar um tema que a gente vem falando exaustivamente nas últimas semanas, que é o projeto de lei da anistia. A oposição estava doida para ver o Hugo Mota voltando, para se reunir, para ver se funcionava na base da pressão, conseguir pautar a urgência do projeto de lei da anistia. E o recado que recebeu de Hugo Mota é que ele não cede à pressão, que não é assim que o jogo vai acontecer. Então, deu uma segurada, deu uma freada em relação ao projeto de lei da anistia e, do outro lado, a reação da oposição foi o quê? Fazer obstrução. O que é a obstrução, Carol? São estratégias ali regimentais de você tentar atrapalhar a votação de algumas matérias, seja no plenário, seja nas comissões. E a intenção é fazer no todo mesmo. Só que essa obstrução, ainda ontem, não funcionou muito bem. Por mais que a oposição tenha propagandeado aquele placar muito elástico de mais de 300 votos de apoio ao PL da anistia, na hora de fazer obstrução, essa é uma ação isolada só do PL, que tem 92 parlamentares. E o número não foi suficiente para atrapalhar o trabalho dos plenários nas comissões e do plenário principal da Câmara dos Deputados. Então, isso por si só, na avaliação de alguns líderes que eu conversei ainda ontem, Carol, já é um baita símbolo de que não adianta pressão, não tem nem número para que consigam, de fato, provocar o efeito de pautar essa matéria. E aí, do outro lado, outros dois pontos bastante interessantes também nessas últimas conversas que eu tive. Hugo Mota quer focar na pauta econômica. Acabou de vir do Senado Federal o projeto de lei da reciprocidade e a missão da Câmara dos Deputados é resolver isso entre hoje e amanhã, aprovando também, tendo em consideração que a gente já vai ter o detalhamento em relação ao que os Estados Unidos vão fazer ainda nesta quarta-feira. Então, a ideia é você trabalhar com a pauta da economia, isolar o que é de direita, isolar o que é de esquerda e trabalhar com aquilo que possa unir esforços e que possa dar essa reação da Câmara dos Deputados de responsabilidade ao guiar a pauta econômica. E só mais um ponto que também acho interessante, Carol, é que isso ajuda a gente a mostrar também, você me perguntou de Davi Alcolumbre, que há um alinhamento entre os dois presidentes. Davi Alcolumbre e Hugo Mota estão alinhados em relação a essas questões. Muita gente nos contava que não adiantava você conseguir avançar com esse assunto lá na Câmara dos Deputados, do PL da anistia, porque lá no Senado o ambiente é outro. Então, além de tudo, existe ali um certo alinhamento de deixar esses temas mais polêmicos, que dividem as casas e que falam muito contra a imagem do Congresso Nacional, né? Porque ajuda a levantar ânimos e divisões para você trabalhar de fato naquilo que realmente pode fazer diferença, que é a agenda econômica.